Bom dia, Eduardo Barroca. Juan Melo, do GE, pergunta: no primeiro jogo pelo Vitória, e só com 2 treinos, você manteve o time que vinha jogando com Bruno Pivetti. Agora que teve uma semana de trabalho, tem ideias de mudança? A tendência é a manutenção do time titular? Bem, primeiro bom dia. Eu acho que não fazia muito sentido, basicamente com um treinamento que eu dei para o jogo com o Avaí, fazer nenhuma mudança sem ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. Então, eu fiz a opção de manutenção do que vinha sendo feito pelo Bruno. E, naturalmente, essa primeira semana de trabalho, eu estou conseguindo dar condição de igualdade na competição interna entre os jogadores. E sobre a escolha dos jogadores que vão iniciar a partida contra o Chapecoense, eu ainda vou esperar o treinamento de amanhã, que a gente vai fazer em Chapecó. Estou tentando aproveitar o máximo que posso para ter um conhecimento profundo e manter a competição interna entre os jogadores, para que eu possa fazer a escolha de quem inicia a partida, de quem vai entrar no decorrer, para que a gente se aproxime de um resultado positivo, que é o que nos interessa nesse jogo. Oswaldo Barreto, resenha na rede Rádio Excelsior. No jogo passado você utilizou 2 centroavantes de ofício. Essa opção foi de jogo ou você pretende utilizá-la sempre? Eu trabalhei bastante essa semana em cima da forma central que a gente deve jogar e de diversas variações, né? O Vitória tem 3 centroavantes de ofício com características diferentes, um do outro. Léo Ceará, Júnior Viçosa e Jordi, jogadores que jogam por dentro, mas também podem jogar como segundo atacante. Então, eu aproveitei essa semana para experimentar essa situação. Vamos, como eu falei anteriormente, esperar o treinamento de amanhã para efetivamente definir como a gente vai para o jogo e tentar vencer a equipe da Chapecoense e interromper essa sequência aí que está tanto nos incomodando. Fábio Almeida, da Rádio Excelsior. O Vitória toma gols na mesma proporção que faz. Por que está tão difícil de dar um equilíbrio ao time? Bem, eu ainda estou em busca dessa resposta. É pouco tempo ainda, né, de trabalho. Eu estou ainda efetivamente na primeira semana de desenvolvimento de trabalho. Mas, como eu já falei anteriormente, existem alguns sinais que estão muito claros. A gente precisa, o mais rápido que puder, estancar essa quantidade de gols sofridos. No último jogo aconteceu o fato atípico, sofremos 2 gols em 2 situações de mão dentro da área, bem casuais. A gente praticamente não sofreu defensivamente contra a equipe do Avaí, jogou a maior parte do tempo atacando, mas é um ponto que a gente precisa realmente resolver a curto prazo, que é minimizar os gols sofridos. E a equipe do Vitória é uma equipe que até faz uma quantidade boa de gols dentro da competição. A gente precisa realmente primeiro resolver essa questão dos gols sofridos e, aos poucos, ir também aumentando as oportunidades de gol, que naturalmente, jogando de uma forma agressiva, aumentando as oportunidades de gol, a gente também deve aumentar a nossa possibilidade de marcar mais gols na competição. Jornalista Reinaldo Oliveira. Com a semana cheia, já deu para pontuar e corrigir alguns erros das últimas partidas? Da última partida? Com certeza. Logo após o final da partida contra o Avaí, a gente já começou a trabalhar em cima do que aconteceu na partida. Apesar do praticamente o tempo de treinamento inexistir na preparação do jogo contra o Avaí, para mim foi muito importante estar ali na véspera, depois ter o balizamento do que aconteceu no jogo, e realmente foi em cima disso que eu acabei trabalhando essa semana toda. Amanhã é o nosso último dia de preparação. Foi uma semana proveitosa, foi uma semana que eu pude conhecer um pouquinho mais o grupo de jogadores, cobrá-los, né? Trabalhar num nível de exigência alto, porque a gente vai ter que fazer um campeonato de recuperação, e para fazer um campeonato de recuperação na Série B a gente precisa trabalhar com um padrão de excelência muito alto. A gente espera amanhã fechar bem a semana e conseguir transferir aquilo que a gente produziu durante essa semana no jogo contra a Chape. Emílio Pinto, da Transamérica FM. Você tem um desafio de reabilitar o Vitória e, ao mesmo tempo, quebrar o tabu de vencer a primeira partida fora, em cima da Chapecoense, que ainda não perdeu dentro de casa. Bem, primeiro ter ciência que a gente vai enfrentar
proporcionalmente é a melhor equipe da competição. A Chapecoense hoje, apesar de estar com a pontuação abaixo do Cuiabá, ainda tem jogos a fazer atrasados e proporcionalmente é a melhor equipe da competição, a equipe que tem um equilíbrio coletivo muito forte, tem um trabalho que já tem um tempo maior, isso faz muita diferença. O trabalho do Humberto lá iniciou e está tendo sequência, então eu, sem sombra de dúvidas, posso falar que a equipe da Chapecoense, coletivamente, se não é a mais forte hoje da Série B, está entre as duas mais fortes da Série B. Então a gente tem que ter ciência que a gente vai enfrentar uma equipe coletivamente muito forte, que sofreu apenas 4 gols na competição, que não sofreu nenhum gol dentro de casa na competição. Então a gente está indo para lá sabendo das dificuldades que vamos enfrentar. Mas, pensando na gente, que é aquilo que a gente controla, a gente precisa ir para lá com coragem, com personalidade, principalmente com vontade de transferir o que a gente treinou essa semana, colocar em prática durante o jogo, para que a gente saia de lá com o resultado que nos interessa. Luan Ângelo, do Mosaico Esportivo. Barroca, como motivar os atletas para a sequência do campeonato? É muito simples. Vestir a camisa do Vitória já é uma motivação por si só. Está tendo a oportunidade de estar nesse clube, está tendo a oportunidade de disputar coisas grandes, está tendo boas condições de trabalhar. Isso aí já é motivo de motivação, né? Motivação é motivo para alguma ação. E a gente, na verdade, tem que tirar de dentro a nossa vontade de reverter essa situação adversa o mais rápido possível, para que a gente termine esse primeiro turno, que é um dos meus principais objetivos, terminar esse primeiro turno na competição, pontuando o máximo que a gente puder, para que a gente tenha uma clareza grande da virada do primeiro turno para o início do segundo turno, do que efetivamente a gente vai precisar para montar as metas e para a gente fazer um campeonato de recuperação. Tiago Mastroianni, da TV Bahia. O que deu para trabalhar essa semana que você não teve oportunidade nos primeiros dias de clube? Pude trabalhar bastante o aspecto da construção voltada para o terço final. Trabalhei bastante com os jogadores, que os nossos ataques eles precisam terminar sempre com conclusão no gol do adversário, porque acabou acontecendo um pouco no jogo contra o Avaí, apesar da gente ter tido um volume grande de jogo, uma posse de bola grande, ter tido mais finalizações, mas em alguns momentos os nossos ataques geraram contra-ataques contra a gente. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, a gente precisa melhorar o nosso terço final, a gente precisa chegar em condições de finalizar de uma forma mais cristalina, de uma forma mais clara, e sem dar muita oportunidade de que o nosso ataque acabe gerando contra-ataque para o adversário. Isso, na verdade, foi o ponto principal que eu trabalhei. Ajustamos algumas coisas de bola parada, daquilo que eu imagino que possa nos ajudar a curto prazo também. E a gente espera aí poder, no sábado, transferir tudo que a gente treinou e conseguir ter um bom resultado. Para encerrar, Jefferson Jesus, do Portal à Tarde, te pergunta: nesse curto período de clube, como você avalia o grupo do Vitória e se há possibilidade da chegada de reforços? É um grupo competitivo, como eu via já de fora, é um grupo que tem bons jogadores. Eu pauto sempre a minha condição de trabalho em manter sempre a competição interna entre os jogadores muito viva. Conversei muito isso com eles e naturalmente vou cobrar muito isso deles, que é a competição interna, porque eu entendo que o jogador tem 3 competições, a dele com ele mesmo, dele procurar sempre ser melhor, jogo após jogo, treino após treino, dia após dia, a dele com o companheiro que ele vai competir. Então, o Ronaldo tem que estar o tempo todo competindo com o Martim, o Ronaldo tem que estar competindo com o César, com o Lucas, o Leandro, com o Léo, e com o Bocão, e com o Van. Essa competição entre eles nas posições precisa estar sempre viva, mas no futebol a principal competição é você chegar no dia do jogo e ser melhor do que o teu adversário. Então, eu como treinador preciso deixar vivo essa competitividade. A Série B é uma competição que exige muito isso dos jogadores, a competitividade o tempo todo. Espero que a gente consiga tirar isso dos jogadores para fazer um grande jogo.